Essa aula é bem tranquila, viu, pessoal? É uma aula introdutória para falar de histologia vegetal e também vamos falar de organologia, vamos falar dos órgãos do vegetal. A parte mais complicada é a nomenclatura. Essa acaba pegando um pouquinho, mas não é nada absurdo. Dá para a gente tirar de letra, tá? Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o som aí, me interromper, que eu paro a explicação. Tá joia? Basicamente, na histologia, aliás, o termo histologia vem de duas palavrinhas do grego. Vem de histo, que significa tecido, e logia, que vem de logos, que quer dizer estudo. Então, nada mais, histologia é o estudo dos tecidos. Nós vamos poder falar de tecido a partir de briófita, mesmo assim um tecido bem simples ainda. Se nós pensarmos nas algas eucariontes, elas não apresentam essa estrutura histológica, né? E os tecidos vegetais, diferente do que ocorre com os animais, nós temos eles divididos em dois grupos, os chamados meristemáticos e os tecidos permanentes, também chamados de tecidos adultos. Quando nós pegamos num animal, que é o que a gente está mais acostumado, mais habituado a estudar, a grande maioria das células, aliás, a totalidade das células, tirando o espermatozoide e o ovócito, elas têm a capacidade de se dividir, de sofrer mitose. Algumas com maior frequência, outras com menor frequência. Porém, no indivíduo adulto, com os seus tecidos já também tecidos adultos, todos os tecidos têm essas células que conseguem sofrer mitose. No vegetal, isso não ocorre. No vegetal, nós vamos ter apenas a divisão celular, o processo de multiplicação celular, nos tecidos meristemáticos. Então, tecido meristemático é aquele que tem a propriedade de sofrer divisão celular. Já o tecido adulto, nós costumamos denominar o tecido adulto como tecido diferenciado. Eu não gosto muito desse termo diferenciado, mas nesse sentido aqui ele se encaixa bem. É porque ele sofreu um processo de diferenciação. Ele passou a ter um determinado tipo de característica que permite a ele ter determinadas propriedades. Tá? O que nós vamos observar? Que as células meristemáticas, elas como são células que ainda terão a capacidade de se dividir, a parede celular não pode ser muito espessa, porque se ela for espessa, dificulta a divisão da célula. Não vão apresentar vacúolos, ou se os tiverem, eles são de pequena dimensão. A estrutura citoplasmática, ela vai ocupar todo o espaço, por isso que o vacúolo é pequeno, tá? Ou inexistente, e ainda nós vamos ter a estrutura nuclear, ela com um tamanho, com uma dimensão maior do que nós encontramos nas células permanentes, nas células adultas. E mesmo assim, com toda essa capacidade, com todo esse entendimento, o tecido meristemático ele tem dois subtipos, os primários e os secundários. Então nós temos tecidos meristemáticos primários e secundários. Qual a diferença entre eles? O primário está associado ao período embrionário do vegetal. Então, quando o embrião ainda está se desenvolvendo lá na estrutura da semente, nós vamos encontrar aí a protoderme, o meristema fundamental
e o procâmbio. Então, essas são estruturas embrionárias, são os meristemas primários. Já os meristemas secundários, o que acontece? O meristema primário, ele vai sofrendo divisão, os tecidos vão sofrendo diferenciação para se transformar em tecidos adultos. Porém, alguns tipos de tecidos adultos passam por um processo denominado desdiferenciação. Ele se modificou e aí ele dá um passo atrás. Passo atrás de que maneira? Eles vão readquirir a capacidade de sofrer mitose. Então eles se diferenciaram e por alguns fatores, sejam ele posicionamento na célula, pela presença de hormônios, esses tecidos podem se desdiferenciar. Então esses são os meristemas secundários, que vão ser o felogênio e o câmbio. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de tecidos, 5 ou 6 tipos de tecidos meristemáticos. Por que eu falo 5 ou 6? Porque na estrutura da raiz, nós vamos ter mais um tecido meristemático primário. Tá? Então, essa tabela que está colocada aqui abaixo mostra muito bem os tecidos. Então, nós vamos começar pelos tecidos meristemáticos. Olha lá, meristema primário, que está aqui em vermelho, e o meristema secundário, que está em azul. Então, olha lá, vamos ver os meristemas primários. Dermatogênio ou protoderme? Dermatogênio, o termo vem de gênio de gênese, geração. Geração da derme, seria da camada superficial. Ou protoderme, derme primitiva, para originar a epiderme no vegetal. Periblema ou meristema fundamental. Esse tecido, ele é indiferenciado e ele vai originar todos os tecidos meristemáticos e os tecidos de sustentação do vegetal. Ou todos os tecidos de preenchimento, todo o parênquima e os tecidos de sustentação. Pleroma ou procâmbio. Se nós pensarmos, o câmbio ele está relacionado à formação dos vasos condutores. Então, esse tecido originará o câmbio, que depois terá a responsabilidade de originar o tecido condutor. E o caliptrogênio? O que é o caliptrogênio? Gênio, gênese, geração, geração da caliptra. Nós vamos ver lá na organologia vegetal que na estrutura da raiz, então eu tenho a raiz, na ponta da raiz nós vamos ter uma estrutura protetora, justamente para que ao contato com o solo essas células não sejam danificadas. Essa estrutura aqui se chama caliptra. A gente poderia fazer uma analogia, para quem já viu, costureira, na hora de empurrar a agulha com o dedo, bota um dedal, justamente para que a agulha não machuque o tecido mole do dedo. Então, seria aqui similar a um dedal na ponta da raiz, para que não danifique as células presentes nesse tecido. E em relação ao meristema, tecido meristemático secundário, o câmbio, que vai ser importante para a formação do xilema e do floema, e o felogênio, que ele vai dar origem à epiderme e ao súber. Ok? Então, protoderme vai dar origem ao felogênio, procâmbio ao câmbio. Meristema fundamental vai originar já diretamente tecidos secundários.
ok? Então esses dois aqui já se diferenciaram e eles voltam a ter a capacidade de divisão porque eles são meristemas secundários. Já os tecidos adultos ou tecidos permanentes, eles são formados a partir da diferenciação dos meristemas, tanto primário como secundário, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos pegar aqui, tecidos de revestimento e proteção. A origem desses tecidos, a epiderme, ela está relacionada à protoderme e o suber ao felogênio. Então, meristema primário e meristema secundário. Tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima. O colênquima já em organismos jovens ainda, resistência e flexibilidade, e o esclerênquima, esclero, quer dizer duro, já é um tecido morto, vai dar resistência para um vegetal quando ele passa a ter o crescimento secundário, tá? Esses tecidos são de origem do meristema fundamental. Já o xilema e o floema, o xilema é um tecido morto, responsável pela condução da seiva bruta ou da seiva inorgânica, e o floema é um tecido vivo, responsável pela condução da seiva elaborada ou seiva orgânica. E aí nós temos uma série de parênquimas, ou de tecidos de preenchimento. O parênquima ele pode sofrer algumas especializações justamente para que ele tenha uma atividade mais coesa com a sua localização. Então, por exemplo, nas folhas e aqueles caules esverdeados, nós vamos encontrar o parênquima clorofiliano, porque ele apresenta uma grande quantidade de cloroplastos, que consequentemente apresenta clorofila. Nós vamos observar em algumas raízes, em alguns caules, o parênquima amilífero. Esse, também é chamado de parênquima de reserva, ele tem por objetivo armazenar amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais. No exemplo, a gente tem a batata, a mandioca, que encontra uma quantidade grande de amido. Parênquima aerífero. Então, é um parênquima que nós vamos ter espaçamentos com a presença de ar. A gente encontra isso no aguapé, porque ele vai ficar flutuando na água. E o parênquima aquífero, que tem por objetivo armazenar água. Nós encontramos esse tipo de parênquima geralmente nas cactáceas, nas plantas xerofíticas, que têm a necessidade de reter água, porque no ambiente ele é um ambiente com pouca água. Ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Dá um joinha aí se tiver tudo em ordem. Beleza. Joia. Fica tão bonitinho. Até eu vou colocar um joinha. Ah, eu não consigo colocar agora. Fica bonitinho, cheio dos joinhas. Então vamos lá, continuando. Vamos agora pegar revestimento, tá? Como o vegetal é revestido. Nós vamos observar que a epiderme, ela reveste toda a estrutura do vegetal. A epiderme também ela pode apresentar algumas especializações, dependendo do local que ela se encontra. Então, ela pode ter uma camada de cera, ela pode ter pelos, pode ter acúleos, pode ter estômatos. O acúleo, para quem não lembra dele, quando você recebeu uma rosa ou for dar uma rosa, nunca diga que a rosa está com espinho ou que alguém tirou o espinho. Tirou o acúleo. O acúleo é um anexo epidérmico, tanto que se você bater com a unha ou der uma pancadinha, ele se descola da epiderme. O espinho é o que a gente encontra, por exemplo, no limoeiro. Ali é um espinho. O acúleo é um anexo epidérmico. Os dois têm objetivo de proteção, tá?
mas é diferente. Então, se alguém te der uma rosa e fala assim, eu tirei os espinhos para não te machucar, fala assim, vai estudar botânica porque não é espinho, é acúlio, tá? Entrega a rosa, vira as costas e sai andando. Tem que ser nervoso mesmo. Um anexo que é importante para os vegetais é a presença de estômatos. Por que os estômatos são importantes? Esses anexos se encontram nas folhas, geralmente na face ventral da folha, e eles são responsáveis por controlar a troca de gases e também responsáveis pelo controle hídrico, justamente que é pela abertura estomática que nós temos o processo de evapotranspiração. Então, eles são muito importantes. Como que é a estrutura do estômato? Se nós observarmos, o estômato é essa porção, são essas duas células aqui, ó. Essa e essa, que são chamadas de células estomáticas ou células guarda. Essa abertura que está indicada aqui, ó, pela setinha, essa abertura se chama ostíolo. Ela vai permitir o contato da câmara subestomática com o meio externo. Nós vamos ter duas células ao lado que são chamadas de células anexas. E elas têm um papel muito importante. O que vai rolar nessa célula de interessante? A parede celular dessa célula, ela tem um reforço nessas duas porções, bem na borda do ostíolo. O que vai acontecer? Nós vamos ter a entrada de água da célula anexa para a célula guarda. Como vai entrando água, a parede ela vai sofrendo pressão. Porém, a parte que está em verde, ela é mais fina do que a parte que está em marrom. Então, a parte verde ela vai se destacar, ela vai se dilatar com uma ênfase diferente da parte marrom. Então, ela vai se esticando, essa parte marrom, ela, como ela não estica tanto, ela vai se abrindo. Aí eu tenho a abertura do ostíolo, que vai permitir o fluxo tanto de água, saindo água, como a entrada, por exemplo, de CO2. CO2 importante para o processo de fotossíntese. A água que ela vai perder, essa água veio do solo, veio da raiz. Inclusive, é importante que tenha essa abertura para permitir a circulação de seiva bruta, que nós vamos ver do efeito puxão, coesão, tensão e a perda de água pela evaporação, que faz com que o vegetal consiga tirar a água do solo. Então essa é a estrutura estomática. Sustentação, como eu falei para vocês, o colênquima, que são células vivas. Essas células, elas terão apenas espessamento de celulose nos ângulos da parede. Isso as torna mais flexíveis. Elas aparecem em plantas de pequeno porte ou durante o crescimento do vegetal, quando o vegetal ainda é jovem. Vocês já repararam que quando nós vamos plantar uma árvore, rapidamente ela tem um crescimento primário, ela cresce perpendicularmente ao solo rapidamente. E o caule fica fininho e ela alta. Para que a gente não tenha, que a gente não perca essa árvore, geralmente você coloca ao lado uma estaca e amarra o vegetal
para que ele não dobre. É porque nesse momento ele tem muito mais colênquima e posteriormente ele vai ter esclerênquima. Quando o vegetal ainda é fininho, ele tem mais colênquima do que esclerênquima. Quando o caule já atinge uma espessura maior, ele passa a ter esclerênquima. Aí eu posso tirar a estaca. Posso tirar esse apoio que o vegetal tem para o seu crescimento. E o esclerênquima, ele se caracteriza por serem células mortas. Isso aqui vai variar de um vegetal para o outro, que é a presença de lignina. Essa lignina dá resistência ao vegetal. Então, eu vou dar 2 exemplos. Vocês já devem ter ouvido falar de peroba. Peroba é um vegetal que tem uma madeira muito dura, madeira difícil de trabalhar, porque ela tem muita lignina. Nós podemos pegar o outro extremo, que é o pinus. Se você chegar num móvel que é feito de pinos, ou uma tábua de pinos, ou mesmo o lápis de vocês que é feito de pinos, se você apertar com a unha, você vai ver que já consegue marcar a madeira. Porque é uma madeira que tem pouca lignina. Então, quando você vê um eucalipto, um pinus, ele não tem um caule extremamente espesso e a quantidade de lignina no esclerênquima é bem pequena, tá? Em relação à condução, condução são os vasos condutores, né? Lembrando que essa característica ela surge a partir das pteridófitas, que apresentam a vascularização. E são 2 tipos de tecidos adultos. O xilema que está relacionado à condução da seiva bruta. Característica, ó, células mortas. Além disso, o xilema, ele pode auxiliar também na sustentação, ó, porque ele tem lignina na parede. Essas células, elas vão morrendo, elas vão sendo entupidas, e se nós pegarmos num corte de um vegetal, no meio do vegetal, tem o que popularmente se chama de cerne da madeira, que é a parte mais dura. Essa parte é xilema entupido com lignina, por isso que é duro a parte central do vegetal, tá? E o floema. O floema já são células vivas. Interessante, ó. Elas são anucleadas. E elas não têm a capacidade de se manter nutridas. Por isso, ao lado delas, existem as células companheiras. As células companheiras, elas vão auxiliar na nutrição das células do floema. E elas farão o transporte da seiva elaborada, seiva orgânica, onde nós encontraremos a glicose. Então, repare, ó, aqui mostrando o posicionamento. No meio aqui, ó, nós temos o câmbio. O câmbio é o meristema secundário. E sempre do câmbio, nós vamos ter a formação do xilema do lado externo e o floema do lado interno, do lado externo, e xilema do lado interno. Eu acabei de fazer o desenho do cerne e falei o contrário agora. Então, ó, floema sempre para fora e o xilema sempre produzido para dentro. E aí nós vamos ter, nas porções mais antigas do xilema, o seu entupimento formando o cerne. Então aqui, ó, no meio um tecido meristemático. O câmbio produz floema para fora, xilema para dentro. Então aqui mostra um outro corte. Aqui transversal, aqui longitudinal. Aqui no meio, ó, vou colocar na mesma cor.
câmbio floema e xilema. Aqui tem nessa imagem aqui, tá com um erro conceitual, gente. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Ó. O fluxo do xilema, ele é sempre unidirecional, no sentido, cuidado falar isso, tá? No sentido raiz, folha. Nunca fale de baixo para cima, porque o vegetal pode estar de lado. Então o sentido é raiz, folha. No floema, ele é bidirecional. Ele vai tanto da folha para a raiz como da raiz para a folha. Ele fica circulando nos dois sentidos. Beleza? Como eu falei para vocês, os tecidos de preenchimento. Esses tecidos é que vão ocupar as porções internas de folha, vão ocupar as porções de caule, de raiz, com diversas funções, tá? Então são células vivas. Essas células, elas têm uma parede mais fina justamente para que elas possam desempenhar de forma mais adequada as suas funções. Então nós temos, ó, desde o parênquima cortical, que a função dele, ele não tem nenhuma função específica. Ele só serve, ó, para preencher espaços. É mais ou menos aquele jogador de futebol que não faz nada, mas precisa de um no time e bota ele para ocupar espaço no campo, tá? Parênquima clorofiliano. Esses, ó, apresentam cloroplastos, portanto, células clorofiladas, para realizar o processo fotossintético, folha, caule jovem. Parênquima aquífero, vai armazenar água em locais, ó, que tenha estresse hídrico. Os locais com vegetais que são conhecidas como xerofíticas, as plantas xerofíticas. Parênquima aerífero, também chamado de aerênquima, armazenará. Então, as plantas aquáticas utilizam e têm a presença desse tipo de parênquima. E o parênquima amilífero, que armazena amido. Esses geralmente nós encontramos em raízes e caules. Nada como uma batatinha frita. Batatinha é um tipo de caule, é um tubérculo que tem bastante amido, né? Quando você corta a batata, cortou num prato e vai saindo água, porque a batata tem bastante água também. Você cortou e aí você observa, deixa lá aquele prato, o prato seca, aí fica um pozinho branco. Esse pozinho branco é o amido, que a gente encontra no milho também. Tanto que a gente usa maizena, amido de milho. Só um parênteses para ver como que o ser humano é criativo pra caramba. O nome científico do milho é esse, ó. Zea mais. Se você colocar na ordem contrária, ó, mais Zea, maisena. Como o ser humano é criativo para inventar nome, né? Você inverte o nome do milho e aí tem um nome científico. Aliás, o nome de um produto a partir de um nome científico. Os meristemas secundários, gente. O felogênio. Então, o felogênio ele vai dar origem à feloderme e ao suber. O suber ele é muito importante porque ele é um tecido morto, de células mortas, e ele acumula uma substância impermeável que se chama suberina. Ele é importante porque, vou pegar um exemplo, tá? Vegetais do cerrado, e já caíram algumas questões abordando isso,
os vegetais do cerrado, as árvores do cerrado, elas apresentam uma camada muito grande de suber. Qual é a ideia? Como são células mortas, eles mantêm estruturas, espaços cheios de ar. Quando o vegetal pega fogo, no ciclo do fogo do cerrado, queima-se só o suber. A parte interna do vegetal com as células vivas permanece intacto. Então o suber é uma forma de proteger o vegetal. Não só isso, mas também quanto às trocas de calor. Ele é muito importante, tá? Continuando a organografia, a organologia vegetal. A raiz, nós vamos começar pela raiz, falar do caule, falar da folha, tá? A raiz, ela apresenta estruturas e trechos, regiões nitidamente classificadas com algumas importâncias. Então nós vamos começar da ponta da raiz para a região mais próxima do caule. Na região da ponta, lembra que eu falei daquele dedal, aquela proteção promovida pelo caliptrogênio? Está aqui, ó, coifa ou caliptra. Então essa estrutura, ela protege a chamada zona meristemática. Os vegetais, diferente dos animais, eles só crescem nas extremidades. Crescem nas pontas, nas regiões apicais, seja do caule, seja da raiz, seja dos ramos laterais, das raízes secundárias, vão crescer. O local que ocorre mitose, que nós temos tecidos meristemáticos, é apenas na região da extremidade. Então tá aqui, ó, zona meristemática. Acima da zona meristemática, nós vamos ter um trechinho que não apresenta ramificações. É o local que sofre o alongamento, tanto que é chamado de zona lisa ou zona de alongamento. É uma região curta, tá? Acima dela, nós vamos observar uma quantidade muito grande de pelos absorventes. São estruturas muito finas, que é chamada de zona pilífera. Pilífera vem de pelo, então tem zona produtora de pelos. São esses pelos que vão aumentar a capacidade de absorção da raiz. É aqui que nós vamos ter a absorção da água e dos sais minerais. Acima dessa região, nós vamos ter a zona suberosa. Aqui nós já vamos observar um espessamento da raiz e a presença das raízes secundárias. São as raízes que vão dar agora sustentação ao vegetal no solo. Ele está crescendo em profundidade, agora ele começa a crescer para o lado para dar apoio para o vegetal para que ele não caia, tá? Então essa é a estrutura desse órgão da chamada raiz, que faz parte do sistema radicular. Nós vamos observar também algumas características de adaptações morfológicas da raiz. Como, por exemplo, nós vamos ter as chamadas raízes suporte. Essas raízes suporte, o vegetal fica muitas vezes em regiões que são alagadas, como os mangues, elas dão suporte ao vegetal para ele ficar acima da água. As raízes tabulares são raízes que elas se projetam acima do solo, saindo do caule, para quando o vegetal é muito alto, vai dar sustentação para ele. Vamos observar raízes estranguladoras, que são raízes que se enrolam, que auxiliam o vegetal na sua fixação no solo. No mangue também nós encontramos essas
raízes respiratórias. Como o solo é muito úmido, ela coloca expansões para fora da água para absorver o oxigênio. Raízes sugadoras, que são os austórios, são raízes que elas penetram muitas vezes em outros vegetais para sugar certas substâncias. Raízes tuberosas, que são raízes que armazenam substâncias, então elas vão tomando um porte maior, tá? Pessoal, tá faltando 1 minutinho e meio. Assim que acabar o tempo, é só clicar no mesmo link que eu vou abrir a sala, vocês entram novamente. Combinado? Beleza? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar a sala, já abro ela de novo e nós recomeçamos a partir do corte da raiz. Combinados? Guardo vocês.